Podcast Brasil e suas regiões geográficas. Olá, ouvintes e exploradores do conhecimento. Sejam muito bem-vindos ao Brasil e suas regiões geográficas, o seu podcast para desvendar as riquezas e principais características da nossa terra. Eu sou a professora de Geografia Ana Luzia e hoje iremos entender como o Brasil está organizado em grandes regiões geográficas. Você já parou para refletir sobre como um país tão extenso territorialmente como o Brasil consegue ser estudado e compreendido? Com seus mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, o Brasil é um gigante em território, paisagens e culturas. Para facilitar sua gestão e estudo, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, elaborou divisão em 5 grandes áreas, que chamamos de regiões geográficas. Essa divisão agrupa áreas que têm características semelhantes, seja no clima, no relevo, na vegetação ou até mesmo nas atividades econômicas, nas características sociais e na cultura das pessoas que nela vivem. Assim, no Brasil temos 5 macro-regiões definidas pelo IBGE: região Norte, região Nordeste, região Centro-Oeste, região Sudeste e região Sul. Cada uma delas apresenta particularidades e características únicas. Vamos conhecer um pouco mais sobre cada uma das regiões estabelecidas pelo IBGE? Venha comigo nesta jornada pelo território brasileiro. Região Norte. Começamos pela região Norte, a maior em extensão territorial, com cerca de 3,8 milhões de quilômetros quadrados, o que corresponde a um pouco mais de 45% do território brasileiro. É formada pelos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins, compreendendo 7 unidades da federação. Na região Norte, você sente a umidade do ar, saturado pelo vapor d'água e pelo cheiro da terra molhada e da vegetação exuberante. Predomina a floresta amazônica, uma barreira verde impenetrável que se perde no horizonte. É a região das grandes águas, com o rio Amazonas, o maior rio do mundo em volume, alimentado por inúmeros afluentes. O clima é equatorial, quente e úmido o ano todo, com chuvas abundantes que alimentam uma rica biodiversidade regional. O relevo apresenta planaltos, planícies e depressões. A cultura amazônica é muito ligada aos rios e à floresta, com destacada herança indígena que se manifesta em lendas, artesanato e culinária. Festas populares como o Festival de Parintins, com seus bois bumbás, garantido e caprichoso, pulsam com ritmos e cores vibrantes. Na economia, a região Norte ainda destaca-se no extrativismo vegetal e mineral, a exemplo da mineração no Pará, no Complexo dos Carajás, na pesca e na agropecuária, com cultivos de soja, café, cacau, arroz, mandioca e milho. A Zona Franca de Manaus reúne indústrias diversificadas, impulsionando a industrialização. O ecoturismo tem se desenvolvido na região. Historicamente, a colonização tardia preservou parte da floresta, mas também trouxe ciclos de exploração, como o da borracha, que deixou marcas profundas. Projetos como Grande Carajás e Calha Norte também impactaram a área. Hoje, a região enfrenta o desafio de conciliar o desenvolvimento econômico com a preservação ambiental. Uma curiosidade sobre a região Norte é que o rio Amazonas é tão largo, em alguns pontos, que é impossível ver a outra margem, dando a sensação de estar diante
de um oceano de água doce. Apesar de toda a sua riqueza natural e humana, a região norte enfrenta desafios significativos, como o desmatamento, a biopirataria e a questão da posse da terra. A conservação da Amazônia é uma pauta global e é fundamental que se busque um desenvolvimento sustentável que respeite a floresta e seus povos, garantindo um futuro para as próximas gerações. Região Nordeste. Seguimos para o Nordeste, região de contrastes marcantes e que apresenta o maior número de estados no Brasil, 9 no total. São eles: Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. Com uma área territorial de aproximadamente 1,5 milhões de quilômetros quadrados, o Nordeste detém mais de 50 milhões de habitantes, sendo uma das regiões mais populosas do país. No Nordeste, você sente o calor do sol, que beija suas praias de areia branca e águas mornas, estendendo-se por milhares de quilômetros. A maioria dos estados da região são banhados pelo Oceano Atlântico, com exceção do Piauí, cuja capital, Teresina, está no interior. Ao adentrarmos o continente, a paisagem nordestina se transforma. O sertão, com sua vegetação de caatinga e clima semiárido, revela a resiliência da vida em condições adversas, onde o ar é mais seco. O clima predominante é tropical, mas com o semiárido no interior. O relevo possui planícies costeiras e planaltos, como o da Borborema. O Nordeste é marcado por grande diversidade cultural, sendo o berço da cultura afro-brasileira, com ritmos como o axé, o frevo e o forró, que fazem o corpo querer dançar. Sinta o cheiro do dendê e ouça os tambores do candomblé. As festas juninas, com seus trajes coloridos e comidas típicas, são uma celebração vibrante da vida e da fé. A literatura de cordel e o artesanato são expressões profundas da alma nordestina, contando histórias de forma única. Em termos econômicos, a região que já foi fortemente ligada à cana-de-açúcar hoje se diversifica com o turismo, a fruticultura irrigada no semiárido e o desenvolvimento de indústrias e energias renováveis, como a eólica, onde o som das pás dos aerogeradores ecoa. Há também o desenvolvimento industrial em cidades do interior, como o Agreste e Cariri. A pecuária extensiva e a agricultura de subsistência, feijão, mandioca, milho, também são importantes. Historicamente, foi o primeiro palco da colonização portuguesa, sendo ocupada desde 1500 com ciclos econômicos, como o da cana-de-açúcar, que moldaram sua estrutura social e econômica com a presença marcante da escravidão africana. Hoje, o Nordeste busca maior investimento em infraestrutura e educação para o seu povo, mostrando sua força e enfrentamento de desafios socioeconômicos como desigualdades regionais e a pobreza. Uma curiosidade bem nordestina: o famoso arquipélago de Fernando de Noronha, com suas belezas naturais deslumbrantes e vida marinha riquíssima, pertence ao estado de Pernambuco e é um dos destinos mais desejados do Brasil, conhecido por suas águas cristalinas e fauna exuberante. Mesmo com todo o seu encanto, o Nordeste ainda enfrenta desafios como a questão da água no semiárido, a desigualdade social
e a necessidade de investimentos em infraestrutura. Projetos como a transposição do Rio São Francisco buscam minimizar os impactos da seca e promover o desenvolvimento da região, mas a sustentabilidade e a inclusão social são pautas contínuas. Região Sudeste. Desembarcamos agora no Sudeste, a região mais populosa e economicamente dinâmica do Brasil. Com mais de 80 milhões de habitantes, é uma área territorial de aproximadamente 924 mil quilômetros quadrados. É composta por Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. É a região mais urbanizada do país. No Sudeste, o ritmo é bastante acelerado. Você sente a pulsação constante das grandes cidades, como São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, onde arranha-céus marcam a paisagem e a agitação urbana nunca cessa. Mas, em meio a essa efervescência, ainda encontramos a Mata Atlântica, exuberante em serras úmidas e fazendas históricas de café. O clima predominante é tropical, com variações de altitude que trazem invernos mais frios em alguns pontos das serras. É uma região de rios importantes para a geração de energia. O relevo é formado por planície litorânea, Planalto Atlântico e Planalto Meridional. O Sudeste, culturalmente, é formado por diversas influências de migrantes de todo o Brasil e imigrantes de diversas partes do mundo. Em São Paulo, sinta a diversidade de sotaques e culturas. No Rio de Janeiro, ouça o samba e a bossa nova que embalam as praias e os morros. Em Minas Gerais, você sente o cheiro do pão de queijo quentinho e ouve o badalar dos sinos das igrejas coloniais. É uma região com grandes museus, teatros e uma cena cultural efervescente, além de manifestações como a Folia de Reis e a Congada. Na economia, corresponde ao mais expressivo polo industrial, financeiro e comercial do país, responsável pela maior parte das divisas geradas pelo Brasil. Abriga a Bolsa de Valores, as principais indústrias automotiva, eletrônicos, metalúrgica, de tecnologia, e uma agropecuária moderna, com destaque para a cana-de-açúcar, a laranja e o café. O Espírito Santo, por exemplo, se destaca na produção de mármore e granito. Os serviços, o turismo, com destaque para as cidades históricas de Minas Gerais, as praias do Rio de Janeiro e Espírito Santo, e eventos como a Fórmula 1 em São Paulo e inovação tecnológica também são fortes motores econômicos com um grande volume de transações e investimentos. Historicamente, foi palco de ciclos econômicos importantes, como o do ouro, em Minas Gerais, e do café, em São Paulo, que impulsionaram seu desenvolvimento e atraíram grandes fluxos migratórios. A abolição da escravatura e a proclamação da República têm raízes profundas na região. Politicamente, o Sudeste é um dos centros das decisões do país, com grande influência nos rumos da nação, onde se discutem intensamente as políticas públicas e o futuro do Brasil. Uma curiosidade sobre o Sudeste: a cidade de São Paulo é uma das maiores do mundo, não apenas em população, mas também em diversidade cultural.
é uma cidade que nunca dorme, com uma infinidade de opções de lazer, trabalho e estudo, atraindo pessoas de todos os cantos do planeta. Mesmo com toda a sua riqueza, o Sudeste enfrenta desafios urbanos complexos, como a desigualdade social, a violência, a poluição e os problemas de mobilidade. A gestão de grandes metrópoles e a busca por um desenvolvimento mais equitativo e sustentável são pautas constantes que exigem novas soluções e o envolvimento de toda a sociedade. Região Sul. Viajamos agora para o Sul, a menor das regiões brasileiras, com uma área de 576 mil quilômetros quadrados, mas sendo uma das mais povoadas, com uma densidade demográfica de aproximadamente 51 habitantes por quilômetros quadrados. É formada pelos estados do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. No sul, você sente as temperaturas mais amenas e o inverno pode trazer a surpresa da neve, com o cheiro de pinho e de fumaça de lareiras. A forte influência das imigrações europeias, alemães, italianos, poloneses, se reflete na arquitetura, na culinária e nos costumes. O clima é subtropical, apresentando as 4 estações bem definidas. A vegetação de araucárias é típica e há grandes áreas de campos, os Pampas, no Rio Grande do Sul. É também onde estão as grandiosas Cataratas do Iguaçu, no Paraná. O relevo é composto por planaltos e depressões. A cultura sulista é marcada pela herança de imigrantes, com festas como a Oktoberfest e a Festa da Uva, onde se celebra a colheita e as tradições. A culinária é rica em massas, pães e embutidos. No Rio Grande do Sul, a cultura gaúcha, com o chimarrão, o churrasco e a música tradicional, é um símbolo de identidade forte. Sinta o gosto amargo e quente do chimarrão e ouça o som do berrante ecoando pelos campos. Na economia, é uma região forte no agronegócio, com destaque para a produção de grãos, como soja, milho, arroz, feijão, trigo, carnes, com destaque para a avicultura e suinocultura, e laticínios. A indústria é diversificada, com polos moveleiros, têxteis e metal-mecânicos, que geram muitos empregos. O extrativismo mineral inclui calcário, cobre, ferro, mármore e dolomita. E o Rio Grande do Sul concentra importantes reservas de carvão. O turismo na Serra Gaúcha e nas Cataratas do Iguaçu é um forte gerador de renda, atraindo visitantes de todo o mundo. Historicamente, sua colonização foi marcada pela presença de tropeiros e, posteriormente, pelas grandes levas de imigrantes europeus a partir do século XIX, que moldaram sua economia e costumes. Politicamente, o Sul tem um histórico de movimentos regionalistas e forte participação em debates nacionais sobre infraestrutura e desenvolvimento, buscando autonomia e reconhecimento de suas particularidades. Uma curiosidade: as Cataratas do Iguaçu, localizadas na fronteira entre o Brasil e a Argentina, são consideradas uma das 7 maravilhas naturais do mundo. O som das suas quedas d'água é ensurdecedor e a experiência de vislumbrar essa beleza de paisagem natural é inesquecível. Apesar de seu desenvolvimento,
a região sul enfrenta desafios como a preservação da mata de araucária, que sofreu grande desmatamento, e a gestão dos recursos hídricos, além das questões sociais e econômicas que impactam as áreas rurais e urbanas. A busca por um modelo de desenvolvimento que valorize suas riquezas naturais e culturais é, assim, uma agenda permanente dos estados sulistas. Região Centro-Oeste. Finalizamos nossa viagem no Centro-Oeste, a região que pulsa com o agronegócio e abriga o coração político do Brasil, a nossa capital Brasília. A região é composta por Goiás, Mato Grosso do Sul e o Distrito Federal. Apesar de ser a segunda maior região do país em extensão territorial, cerca de 1,6 milhões de quilômetros quadrados, é a menos populosa. É a única região brasileira não banhada pelo mar e faz fronteira com todas as outras regiões, além de Bolívia e Paraguai. No Centro-Oeste, você pode sentir o ar seco e quente do Cerrado, com suas vastas extensões de árvores de casca grossa e retorcida. Mas também pode sentir a umidade e a vibração de vida do Pantanal, uma das maiores áreas úmidas do mundo. O clima é tropical semiúmido, com estações secas e chuvosas bem definidas, verão úmido e inverno seco. Predominam os planaltos e o Pantanal é uma planície inundável, com rica biodiversidade, onde a fauna e a flora são exuberantes. A cultura do Centro-Oeste é uma mistura de influências indígenas, do sertão e da tradição pecuarista, com a figura do peão boiadeiro e manifestações como a cavalhada e o siriri. Em Brasília, a cultura é cosmopolita, influenciada por pessoas de todo o Brasil. O cheiro de churrasco de carne de sol e o som da viola caipira são característicos da região, presentes em suas festas e reuniões. O Centro-Oeste é a nova fronteira agrícola do Brasil, líder na produção de grãos e na pecuária extensiva, que abastece o país e o mundo. A agricultura comercial vem ganhando destaque, superando o extrativismo. O ecoturismo no Pantanal e na Chapada dos Veadeiros é um setor em crescimento, atraindo amantes da natureza. Brasília, por ser a capital do país, concentra atividades do setor público e serviços, sendo um polo de decisões e debates nacionais. Historicamente, sua ocupação moderna se intensificou com a marcha para o oeste, no século XX, e a construção de Brasília, que transferiu a capital do país para o interior em 1960. Essa mudança visava a integração nacional e o desenvolvimento da região, com a revitalização de cidades como Campo Grande, impulsionada por ferrovias e rodovias. Politicamente, é o centro do poder federal, onde as decisões mais importantes do país são tomadas e onde se refletem as tensões e negociações políticas que moldam o Brasil. Uma curiosidade interessante sobre o Centro-Oeste: o bioma do Cerrado, que cobre boa parte da região, é considerado a savana mais rica em biodiversidade do mundo. O Cerrado abriga uma quantidade impressionante de espécies de plantas e animais, muitas delas endêmicas, ou seja, só existem ali. Apesar de seu crescimento econômico, o Centro-Oeste enfrenta desafios importantes, como o avanço do desmatamento do Cerrado para a expansão da agropecuária,
a contaminação de rios por agrotóxicos e a conservação do Pantanal, um bioma tão sensível às mudanças climáticas. Assim, a busca por um desenvolvimento sustentável que concilie a produção de alimentos com a preservação ambiental é fundamental. Caro ouvinte, concluímos aqui nossa viagem pelas regiões brasileiras. Para exercitar o que aprendemos hoje, fica um desafio para você. Pense no seu estado, em qual região brasileira ele se localiza e quais características dessa região você consegue identificar no seu dia a dia. Compartilhe suas percepções com colegas de turma e com seu professor e continue a explorar a geografia do seu lugar. Chegamos ao fim do podcast Brasil e suas regiões geográficas. Esperamos que tenha compreendido a importância da regionalização para o estudo do nosso país e adquirido conhecimentos gerais a respeito das 5 regiões brasileiras: o Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Agradecemos por sua companhia nesta viagem sonora pela geografia brasileira. E lembre-se, o conhecimento está ao alcance da sua audição. Até a próxima. Um abraço.